Lembrando que hoje completa 3 semanas que a Silvana German de Aguiar sumiu. No dia seguinte, os pais dela, acreditando que a Silvana tinha sofrido um acidente, foram atrás da filha, mas também desapareceram. E aí começou o mistério do sumiço da família Aguiar. Silvana, seu Isail e dona Dalmira. Eles acreditando então que a Silvana teria se envolvido em um acidente, um dia depois também desapareceram. Nesta semana, um policial militar, ex-marido da Silvana, foi preso como suspeito de envolvimento neste desaparecimento. Cristiano Domingues e a atual companheira tiveram os celulares apreendidos pela polícia, mas não quiseram informar as senhas de acesso. A repórter Daiane Daletese conversou com o delegado Anderson Speer, que inclusive acredita que este seja um caso de feminicídio seguido de um duplo homicídio, tá? A Daiane está chegando agora atualizando as informações para a gente sobre essa investigação. É contigo, Dai. Oi, Vanessa, boa tarde para ti, para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. A gente segue, claro, no caso, sempre em busca de alguma informação nova para passar para vocês. E hoje, o que a gente tem para contar? Aquele celular, que inclusive mostramos, né, chegando com exclusividade lá na 2ª Delegacia de Cachoeirinha, um celular que foi recuperado em Cachoeirinha, perto do Mercadinho dos Aguiar. Aquele celular, então, agora temos a certeza de que é o celular da Silvana. Mas o delegado Anderson Speer está aqui ao meu lado e agora vai nos explicar melhor, então, como foi feita essa descoberta e quão importante é esse celular nas mãos da polícia. Delegado, muito obrigada por nos receber. Então, temos uma das primeiras respostas, né, que a gente tinha essa dúvida. O celular, então, com certeza é o celular da Silvana, aquele roxinho, né, que estava com ela no dia do desaparecimento. Boa tarde. Sim, boa tarde a todos os telespectadores. Nós confirmamos, então, junto ao Instituto Geral de Perícias, que o telefone que foi encaminhado para análise na última segunda-feira e que foi localizado no sábado lá no bairro Anair, efetivamente é o aparelho da Silvana, né? O aparelho desaparecido da Silvana, desaparecido junto com ela. E, além disso, o que a gente pode saber já desse celular? Claro que agora tem toda uma perícia sendo feita, né? Mas esse celular ele pode ajudar como na investigação? O que a gente pode dizer para o telespectador para não atrapalhar a investigação, claro? Sim, o telefone ele ajuda bastante sempre, porque ele tem as conversas de WhatsApp, tem ali as redes sociais, dados das redes sociais que a gente pode verificar. Então, ele efetivamente consegue nos auxiliar a preencher lacunas que ainda existem na investigação, né, e que nós talvez obtêssemos de outra forma, mas ainda que pudéssemos obter de outra forma, esses dados vêm a corroborar o que a gente tem na investigação. Falando em dados, no dia da prisão do Cristiano, vocês pegaram, então, 4 celulares lá no local. Esses 4 celulares são de quem? E, além disso, algum outro computador, HD? Sim, no dia das buscas, nós localizamos e apreendemos 4 telefones celulares e 2 notebooks. Todo esse material, além de outros dispositivos de armazenamento de dados. Esses dispositivos foram devidamente encaminhados para a perícia e eles são, né, os notebooks, pelo que soubemos, são da companheira, né, do suspeito, e os telefones celulares seriam do suspeito, da companheira, do filho, né, o filho da Silvana, e também da mãe da companheira. Isso. Então, todo esse material seguiu, então, para a extração de dados, para a futura análise, e ainda aguardamos o retorno dessas informações. E senhas? As senhas desses celulares foram repassadas para vocês, para que vocês pudessem fazer análise desses aparelhos? As senhas foram repassadas somente a da mãe, né, da Milena, da avó, né, que seria do menino, e a do telefone dele. As senhas dos aparelhos do suspeito e da companheira dele não foram repassadas. Até ouvi esses dias o advogado que está atuando no caso comentando que foram repassadas, mas eu acho que ele se enganou. As que foram repassadas foram somente as do celular do menino, né, e também os da mãe da companheira. Isso acaba prejudicando um pouco a investigação, porque daí acontece uma demora. Vocês têm que fazer o que daí para acessar esse celular sem a senha? Sim, esses telefones,
Se tivesse a senha, a gente conseguiria obter esses dados, analisar os dados. Às vezes são dados até, né, eu comentei, que podem até ajudar a defesa, né? Acho que não entendo o motivo pelo qual a defesa não tenha passado, né? Espero que eles passem, porque torna mais rápida, né? E mais fácil a obtenção desses dados. E são dados que a gente não sabe que tem, mas daqui a pouco são dados que podem, inclusive, ajudar na defesa do suspeito, né? Enfim, ou não, né? Mas estamos no aguardo. Além disso, outras perícias já ficaram prontas? Sim, já ficaram prontas outras perícias, né? Do local, de sangue, algumas, né, de material genético. Só que essas perícias, né, em que pese elas estarem prontas, elas agora precisam que a gente solicite, né, uma confrontação, né, com perfis genéticos, né, que nós entendamos necessários e para depois vir um resultado. Então só diz, né, que foram coletados e têm condições de confronto, então agora a gente manda os elementos que a gente quer que sejam confrontados com o material que está lá. Um exemplo, o sangue encontrado. Vocês podem chamar o filho dela, de 9 anos, e ver se aquele sangue, por exemplo, é do filho dela. Descobrir agora de quem é aquele sangue. Exatamente, isso tudo é feito pelo laboratório, através de uma análise genética. Então, esse é o próximo passo. Também está bem próximo aí da conclusão a perícia nas imagens, né? Que foi solicitada para fins de melhoramento das imagens. Também estamos aguardando esse laudo. Por enquanto, nada daquele carro vermelho. Lembrando, o carro vermelho é o único que entra. É o primeiro a entrar na casa, depois entra o da Silvana e é o último a entrar também, né? Naquele contexto de imagem, sim, né? Depois, outros carros vão até a residência, outras pessoas vão até alimentar os cães ali, como já foi falado, né? Os animais, que era um cão só e um gato. Mas naquele contexto ali, atrás do carro da Silvana, imediatamente após, é o carro vermelho. Esse carro ainda não foi localizado. E ainda não saiu o resultado da última análise do carro dela, do GP? Não, ainda não. O GP retornou ao local, pediu para retornar para fazer mais análise no carro, né, o dela especificamente. Eles não nos comentaram exatamente qual é o motivo que aconteceu, mas eu creio, né, pelo que foi me repassado, que talvez fosse da coleta de impressões digitais no carro, talvez não tenha sido exitosa, e eles foram lá para pegar outras impressões para análise. Dentro daquilo que a gente pode divulgar para não atrapalhar as investigações, já foi feita alguma quebra de sigilo telefônico, sigilo bancário? Vocês já estão com esses dados? Claro que a gente sabe que muita coisa não pode ser dita aqui, né, para todo mundo, mas vocês já têm esses dados? Sim, é procedimento padrão a solicitação de quebra de sigilo, e todos esses dados já chegaram e foram analisados. E eu até aproveito o espaço para esclarecer que algumas vezes a polícia não comenta sobre esses dados e essas técnicas. Não é porque nós não sabemos, não temos conhecimento ali do que estamos fazendo, ou não queremos, né, comentar, não queremos trazer informação a público, mas é que são dados sensíveis que algumas vezes eles podem prejudicar o andamento das investigações, porque às vezes um dado pode levar a uma outra diligência, e se a gente divulgar aquele dado de investigação, aquela diligência posterior pode ser prejudicada, e aí é a nossa investigação que fica prejudicada e, em última análise, a própria resolução do caso. Então a gente toma sempre muito cuidado em observar, né, o sigilo das investigações, e tudo que é divulgado só é divulgado quando a gente já entende que não vai prejudicar novas diligências, novas perícias, né, para não, ao fim, ter todo o contexto probatório íntegro, sem nulidade, e que possa demonstrar efetivamente o que aconteceu. Cristiano vai ser chamado para um novo depoimento para ver se, quem sabe, agora ele fala? Sim, ele vai ser chamado logo para uma nova oitiva, né? No caso de um interrogatório, porque ele já figura como suspeito. Temos elementos novos que queríamos, né, cotejar com ele, mostrar para ele e saber
qual a versão dele com relação a isso, mas eu sempre observo que já desde que a prisão dele foi deferida, ele já se encontra, né, na investigação em condição de suspeito e que ele pode continuar, e eu digo continuar porque ele já foi ouvido na terça-feira e não quis se manifestar, então ele pode continuar fazendo uso dessa prerrogativa constitucional, desse direito constitucional de permanecer em silêncio e não falar nada. Então, talvez na próxima vez que chamemos ele, talvez ele mantenha a mesma conduta. Vocês prenderam ele na terça-feira. Vocês têm 30 dias a partir daquela prisão para pedir uma prisão preventiva. Ele está na temporária. Vocês já têm elementos para essa prisão preventiva? A investigação já está bem avançada? Sim, a investigação já está bem avançada. Existem ainda algumas diligências a serem realizadas, mas o cerne da investigação, nós já temos, né, bastante informações e elementos, e agora, nesses dias que faltam, o trabalho exatamente é concluir, procurar ainda alguma outra informação que ainda né, nos esteja faltando, né, para depois, ao final, decidir se representaremos pela preventiva ou não, mas provavelmente esse será o caminho, né, por tudo que já foi apurado. Já podemos falar em algo sobre motivação ou ainda é sigiloso? A motivação, o que eu posso dizer para vocês ali, que ela é um pouco mais complexa assim, a situação, e ela está exatamente na questão do menino, né? Num primeiro momento, assim, em que pese, e eu falei várias vezes que não havia nada efetivamente registrado, em concreto, com base nisso, nós já temos condições de dizer que, em que pese isso, a gente verificou que havia um tensionamento, né, na questão da educação do filho. Né? Como assim? Em que pese a gente não ter comprovado que eles brigavam ou havia violência de alguma forma, a gente já tem elementos que comprovem que eles não se acertavam nessa forma de educar. Então, eles tinham opiniões divergentes e essas opiniões divergentes geravam um constante estado de tensão entre eles, né? E a nossa motivação segue por esse caminho. E aí, aquele assunto delicado, né? Os corpos, porque agora a gente já fala de corpos. Vocês já iniciaram alguma busca? Como está sendo essa parte? Já tem alguma pista? Sim, nós já estamos preparados para fazer todo esse procedimento de buscas, mas ainda não delimitamos. A gente precisa de dados, né, de informações que nos permitam delimitar uma área menor, porque para o telespectador entender, a nossa região aqui, em que pese ser uma região metropolitana da Grande Porto Alegre, ela é uma região que possui municípios que têm muita área rural e municípios extensos. Então, nós temos que delimitar essas áreas para que a nossa busca, né, usando os meios, né, cães farejadores, mergulhadores, tudo que tiver à disposição para isso, né, com o Corpo de Bombeiros, para que a gente possa usar esses meios de uma forma mais eficiente, mais produtiva, né? E não se perca tanto tempo, né, fazendo buscas, até para vocês entenderem, o cão farejador ele tem um limite, ele tem uma hora, ele brinca, né, o treinamento dele nesse sentido, tem uma hora que ele cansa de fazer aquela brincadeira e ele para de efetuar as buscas. Então, nós temos que delimitar áreas precisas para a atuação desses cães, para que eles possam render o máximo possível de proveito. Delegado, muito obrigada por ter esclarecido de novo, né, essas questões, essas novidades, ter contado aqui pra gente. E, claro, qualquer outra novidade a gente conta aqui na tela da Record Guaíba, porque esse assunto para nós sempre foi e ainda vai ser, né, prioridade encontrar, né, pelo menos os corpos ali da família Aguiar. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Day, pelas informações. Olha, pode trazer as fotos da família Aguiar aqui, por gentileza. Vou comentar algumas coisinhas. O delegado agora confirma aquilo que a gente já sabia. O telefone encontrado, então, em um terreno baldio perto do mercadinho dos Aguiar é, sim, da Silvana. É uma confirmação que a polícia tem, que a polícia está dizendo a partir de agora. E, de novo, a gente já sabia,
mas a gente não pode botar a carroça na frente dos bois, porque a gente confia no trabalho da polícia, tá? A gente trabalha junto com a polícia, o que a gente quer é a resolução desse caso aqui. Infelizmente, essa semana, o próprio delegado já está tratando este crime como um homicídio, né? Um feminicídio seguido de um duplo homicídio. E aí a motivação, ele falou aqui, provavelmente seria essa motivação aí, uma divergência entre Silvana e o ex da maneira como criar o filho. A questão ou da educação ou da alimentação, alguma coisa envolvendo a criança teria sido essa motivação. Agora, né? Você sabe aí de casa que eu gosto muito de conversar com os meus botões aqui. Conversando com os meus botões, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? São 3 pessoas. O desaparecimento inicialmente da Silvana e depois dos idosos que foram vistos juntos pela última vez no dia 25 de janeiro, né? Provavelmente tem mais um envolvido nessa história. Provavelmente, se trata-se realmente de um crime, como a polícia está falando agora, é muito difícil uma pessoa fazer sozinho isso. Então, se existem cúmplices, a polícia está atrás. Se é que já não sabe quem é. Se existem cúmplices, aí a gente está falando de cúmplices do quê? De homicídio, de ocultação de cadáver, de pessoas que têm informações e não estão repassando para a polícia para tentar acobertar um segundo, um terceiro. De novo, vamos colocar aqui de uma maneira muito clara. Cristiano, ex da Silvana, ele está preso temporariamente. Inicialmente ele foi ouvido como testemunha e como testemunha ele explicou muitas coisas. Só que no momento que ele foi preso temporariamente, ele falou, não vou falar nada. E ele está no direito dele de ficar quieto, ficar calado. Aí eu vou dizer para você, também tem o direito à ampla defesa, ao contraditório, porque no momento ele é suspeito. Vai que no desenrolar dessa história, a polícia descubra uma outra linha de investigação que tire o Cristiano da reta. Ou vai que no desenrolar dessa história, a polícia descubra que sim, foi o Cristiano com a participação de 2 ou 3, né? Enfim, quem mais está envolvido nisso? Então, por isso que é tão delicado a gente também ter informações, né? E como a gente sempre falou para você aí de casa, desde o início, colaborar com a polícia. Por mais que no jornalismo, né, nós gostaríamos de trazer para você inicialmente tudo que a gente tem, botar na tela do Cidade, na tela do Balanço, a gente tem um compromisso social, é o comprometimento com a ética, com a transparência e com a justiça. Então, é isso que eu estou falando para você. E aí, quando eu cobrei a Polícia Civil lá no início, que a gente estava dando debalde, recebendo de conta-gota, né? É isso que a gente está falando. Agora o delegado abriu já mais um leque, abriu algumas especificações aí e não descarta pedir a prisão preventiva do Cristiano. Ah, Vanessa, mas ele está preso, qual que é a diferença? Bom, a diferença é que daí o peso é maior, o período de prisão é maior também. E aí eu vou dizer para você, muito do que está no telefone da Silvana pode desenrolar toda essa história, todo esse nó, porque por enquanto a gente está vendo aquele novelo de lã bagunçado, né? Então a polícia tem que pegar a ponta do novelo e ir arrumando, fazendo direitinho. Ah, então isso liga com isso liga com aquilo, isso liga com aquele outro, sabe? A polícia tem que fazer esse trabalho todo. Então, muitas vezes, por mais que a gente queira trazer para você aí, ou algumas pessoas, né, alguns coleguinhas da imprensa, eles ficam requentando algumas coisas aí, mas não é o jeito que a gente trabalha. A gente trabalha de uma forma séria, a gente trabalha de uma forma ética e a gente trabalha dentro dos limites do que vai ajudar a polícia e não o contrário. Ainda falando sobre o desaparecimento da família Aguiar, de Cachoeirinha, na região metropolitana, a repórter Vanessa Felipe, que acompanha diariamente esse caso, está chegando agora aqui na tela do Cidade para a gente bater mais um papo, né, Vanessa? Porque agora algumas coisas estão ficando mais claras, ou seja, a polícia pode agora verbalizar algumas coisas que nós já tínhamos essas informações, né, Vanessa? Bem-vinda. Oi, Vanessa, boa tarde para ti, boa tarde para todos que estão conosco no Cidade Alerta. Eu estava te ouvindo e já ouvi também a sonora que o delegado Anderson Speer concedeu para a nossa colega, a repórter Daiane Daletese. E sim, a resposta para a tua pergunta é sim. A polícia aos poucos vai
verbalizando algumas coisas, algumas que já eram de conhecimento nosso, mas que a gente não divulgava, porque o jornalismo transparente e ético, ele é feito sempre com base em confirmação, em checagem, em fontes oficiais, especialmente quando a gente está tratando de um caso tão grave, um caso tão triste, como é o desaparecimento da família Aguiar, de 3 pessoas da família Aguiar. Penso, Vanessa, que a informação mais importante trazida hoje pelo delegado é a seguinte: o celular que foi apreendido, que foi encontrado, né, com base no relato de uma testemunha, em um terreno baldio em Cachoeirinha, perto do mini mercado da família Aguiar, é, de fato, o celular da Silvana. Até ontem a gente sabia, por palavras do delegado, que se tratava do mesmo modelo do aparelho, que era um aparelho do mesmo modelo da Silvana e com a mesma cor, uma cor roxa, né? Então, hoje, com a confirmação de que de fato é o celular, imaginem vocês tudo o que pode vir de provas, de evidências, de indícios, sendo o celular da Silvana, né? Troca de mensagens, áudios, fotografias, pesquisa na internet, enfim, gente, tudo que a gente faz com o nosso celular no dia a dia, imaginem que esse conteúdo seja aberto, né, pela polícia, seja investigado pela polícia. Ali tem sim como rastrear os nossos últimos passos. Ali tem como saber onde a gente esteve, com quem a gente falou, por quanto tempo, se a gente falou mais com uma pessoa ou com outra, se a gente não quis falar com uma pessoa e ela insistiu, se a gente foi para uma cidade A, para uma cidade B, né? Tudo isso tem como a polícia saber agora, com a confirmação de que é o celular da Silvana. Então, tenho certeza que muitas informações importantes, cruciais, virão a partir da análise, a partir da perícia. E aí, claro, né, Vanessa, a gente não sabe exatamente quando virá o resultado da perícia desse telefone, mas agora a gente tem a certeza de que informações muito importantes, porque se fosse um aparelho de outra pessoa, que pessoa seria essa? Um celular perdido lá qualquer, né? Mas sendo o celular da Silvana, a certeza é de que virão informações muito importantes para a polícia trabalhar, né? Seguir investigando, aprofundar a investigação. E aí a gente tem, por exemplo, né? Como saber, a polícia tem como saber se a Silvana esteve em contato com o Cristiano Domingues, se o Cristiano Domingues esteve em contato com a Silvana, se falaram por mensagem, se falaram por áudio, trocaram alguma informação sobre a educação do filho, brigaram, teve ameaça, teve alguma coisa nesse sentido? Pode ter alguma informação nesse sentido ali no aparelho da Silvana, né? E isso, Vanessa, vai fazer a polícia talvez ter mais reforços para, como você vinha dizendo, pedir a prisão preventiva e não mais temporária do Cristiano Domingues, né? E por que eu estou falando isso? O Cristiano Domingues, ele já está preso, ele já é o principal suspeito da polícia. A polícia tem indícios fortes contra ele. Aquela questão que a gente falou esses dias, né? Que teve a quebra do sigilo telefônico do aparelho celular dele, por mais que o delegado não tenha confirmado que isso demonstra que o Cristiano estava ou não estava perto das vítimas, mas ele confirmou que a quebra do sigilo telefônico do Cristiano foi determinante para o pedido de prisão temporária dele. Então, assim, a polícia não pede a prisão temporária de alguém sem prova consistente, né? A polícia não cogita pedir a prisão preventiva de alguém, passar de temporária para preventiva sem provas consistentes. Eu tenho certeza que disso que a gente já tem, que já foi tornado público, é muito pouco perto do que a polícia de fato sabe, né? E não é à toa que o delegado, em toda entrevista que concede, diz
que ele vai falar até o ponto de não atrapalhar a investigação. Isso é um recado claro. Nós, polícia, entre aspas, imaginem que sou o delegado, nós sabemos mais, muito mais, mas não podemos falar. O delegado me disse para mim, Vanessa, nós temos muito mais imagens do que vocês imaginam, mas a gente não pode, imagens e fotografias, mas a gente não pode divulgar, porque pode estragar a investigação. Imaginem, né? A polícia já não descarta a participação de mais uma pessoa. Você comentava sobre isso, né? O delegado nunca descartou. O delegado sempre falou, olha, o Cristiano é o nosso principal suspeito, mas a gente não descarta a participação de outras pessoas. Então imagina, né, Vanessa, se o delegado vai falando, vai abrindo, mostrando imagem daqui, fotografia dali, se ele fala demais, por mais que a gente tenha esse anseio, essa pessoa, ó, pode pegar e dar no pé, pode pegar e escapar, né, fugir. Então, isso também exige um cuidado muito grande por parte da polícia. Então, por isso que eu digo, né, imaginem o que a polícia de fato sabe, se o que já está divulgado já é bem importante, né? Imagina o que virá aí dessa perícia no aparelho celular da Silvana, que agora a gente sabe que é da Silvana. Imaginem o que não encontraram com a quebra do sigilo telefônico para pedirem a prisão temporária do Cristiano Domingues. Nem que seja, vamos supor que o Cristiano não tem nada a ver com a história, tá? Mas certamente a polícia chegou à conclusão de que algo ele sabe que pode ajudar a polícia a chegar, então, ao verdadeiro culpado. Né? Porque ele ainda é suspeito, ele não é condenado, ele não é denunciado. Mas para pedirem a prisão dele é porque sabem que ele sabe de coisas. Então, tanto é que a polícia vai tentar ouvi-lo mais uma vez, enquanto suspeito, que agora de fato é oficialmente, né? Porque a polícia tem certeza que coisas importantes ele tem a dizer. Senão não teria quebrado o sigilo telefônico dele, senão não teria pedido a prisão temporária dele, senão não estaria cogitando pedir a prisão preventiva dele. Então, Xará, acho que essas são as principais informações do dia, né? A confirmação de que esse celular que estava lá no terreno enrolado num paninho é de fato da Silvana. E aí, né, Vanessa, por que que esse celular foi parar lá? Como que esse celular foi parar lá, né? Quem colocou esse celular lá? É, como eu digo, né? Quanto mais a gente sabe, mais perguntas a gente tem. A velocidade das perguntas é muito maior do que a velocidade das respostas, porque a gente... Enfim, vão surgindo coisas e a gente vai se perguntando. E acho que a outra informação importante, né, também, acabei não comentando, me alonguei aqui, é a respeito da apreensão de 4 aparelhos, né, de 4 eletrônicos que o delegado confirmou, que são o celular do Cristiano Domingues, que está preso, cujo sigilo foi quebrado, né, sigilo telefônico foi quebrado e embasou o pedido de prisão temporária dele, o celular da atual companheira dele, o celular da mãe da companheira dele e o celular do filho, o menino de 9 anos, que é filho dele com a Silvana. A mãe dele, Vanessa. E reforçando, não... É o celular da mãe dele. A mãe dele, o celular da mãe dele. E não sei se vocês já comentaram aqui, mas a gente também tem a informação, né, de que o advogado de defesa do Cristiano, ele forneceu a senha apenas do celular da mãe do Cristiano e do filho do Cristiano, as senhas para abrir o celular. As senhas do celular do Cristiano e da atual esposa dele não foram fornecidas. Ah, mas isso não é um problema. Não, não é um problema. A polícia tem condições de, né, com a inteligência ali da informação, do departamento de informática, de tecnologia, tem condições de acessar esses aparelhos, o conteúdo deles, sem as senhas. Mas por que não fornecer as senhas? Se não devo, não, né? Se não devo, não temo. Eu daria a senha do meu celular, por exemplo, né? Então, acho que essas duas questões aí são bem importantes, né, Vanessa? É verdade, Vanessa. Só vai demorar um pouquinho mais do que demoraria com a senha, né? Mas, de qualquer forma,
a polícia está trabalhando. E é aquilo que daí a Vanessa falou também, você de casa deve estar se perguntando. Por que alguém iria deixar o celular da Silvana enrolado num paninho num terreno muito próximo ao mercadinho dos Aguiar, né? Quem é que colocou esse telefone lá? Por que esse telefone foi colocado lá? São várias perguntas aí, quanto mais a gente puxa aquele novelo que eu falei antes, né? Mais um ponto se conecta com outro e aí são respostas que muitas vezes a polícia não pode nos passar. E nesse momento aí da investigação, Vanessa, eu acredito que a gente chegou num ponto crucial em que nos próximos dias, acredito que a polícia vai resguardar muito da investigação, justamente para que no próximo passo, né, vamos dizer assim, ela chegue e dê as informações para a gente como um balde inteiro de água, sabe? Porque daí, nesse momento, já que o delegado não descarta a participação de uma segunda pessoa, o delegado ainda não tem aí o acesso a esses telefones com a senha, mas vai ter. O delegado ainda, daqui a pouquinho, vou te dizer que vai demorar um pouco ali, mas quando o delegado resolver falar tudo, ele vai dizer assim, Vanessa, senta aqui, vamos tomar um café, né? Inclusive, um grande abraço ao delegado Anderson Speer, que está nos recebendo todos os dias. Todos os dias, 1 ou 2 vezes por dia, tem equipe batendo lá na porta dele, né? E ele está prestando estas informações. Eu sempre repito isso, não para Vanessa Pires, não para Vanessa Felipe, não para Daiane Deletese, mas para a população. É o serviço que está prestando para a população, porque toda a comunidade que conhecia os Aguiar, toda a cidade de Cachoeirinha também, né, Vanessa, nesse momento quer respostas. E aos poucos essas respostas estão vindo. Talvez, como disse a Vanessa, eu assino embaixo, né? Talvez ele não possa dizer tudo que a gente quer que ele diga, né? Por causa das investigações. E aí eu repito, talvez nos próximos dias essa investigação, esse filtro aí volte a ser a conta-gotas, porque lembra que antes da prisão do Cristiano, a polícia não falava muita coisa, né, Vanessa? A polícia não mencionava, às vezes não dava entrevista, não confirmava. O Cristiano foi preso, né? Um tempo falaram com a gente. Então agora eu acho que vai segurar um pouquinho mais essa torneira para quando abrir de vez. Inclusive me lembrei, Vanessa, não sei se o telespectador se lembra também, no dia anterior à prisão do Cristiano Domingues, eu fiquei de plantão, literalmente de plantão, a tarde inteira lá na frente da 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha, porque estava acontecendo uma reunião que chamou a nossa atenção por causa da presença de autoridades, de pessoas importantes da área da segurança pública aqui no Rio Grande do Sul, pela quantidade de delegados que entravam pela porta da delegacia, né? Então tinha a subchefe de Polícia Civil, tinha o diretor de polícia do Departamento de Polícia Metropolitana, tinha o próprio delegado regional metropolitano, o Anderson Speer, outros delegados lá de Cachoeirinha, delegados de Porto Alegre, delegados da região metropolitana. Aí eu estava ao vivo, né, no Cidade Alerta, conversando contigo, sai aquele povo todo, né, o delegado, o subchefe não quis falar, o delegado Anderson Speer falou com a gente e tratou, né, nos chamou a atenção que ele tratou aquela reunião como uma reunião normal, de rotina, de trabalho. E a gente, com a nossa, digamos assim, experiência em cobertura policial e até mesmo de política, né, Vanessa? Porque a política às vezes se parece um pouco com a investigação policial, né? No sentido de não, é tudo normal, tá tudo normal, não posso comentar, não posso falar, né? Esse bastidor, às vezes, ele é um pouco parecido, assim. E aí, no dia seguinte dessa reunião normal, básica, com a presença da subchefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a gente acorda com a notícia, né, da prisão do Cristiano Domingues. E aí ficou na cara que aquela operação tinha sido tratada durante a reunião, que era para isso que eles estavam reunidos, né, e não só para conversar sobre o que está acontecendo, porque isso eles fazem todos os dias e não precisam se reunir todos numa sala, né? Então, só para mais ou menos eu fiz a comparação com o que tu estás dizendo agora, né? Lá naquela situação, tudo vinha sendo tratado como, não, tudo normal, tudo tranquilo, a gente não pode falar.
e veio a prisão do Cristiano, né? Agora a polícia falou um pouco mais e aí tô fazendo a comparação com o que tu disseste agora, que talvez a gente entre numa fase de informações mais a conta-gotas, porque quando vier uma novidade, deve ser uma novidade bem importante, né, Vanessa? E a gente aguarda, né, Vanessa? A gente está acompanhando esse caso desde o início e, como disse a Vanessa, na experiência de coberturas policiais, a gente faz plantão na porta da delegacia. Eu cansei de fazer plantão na porta da delegacia e tomar um chá de banco, como se diz, né? E quando se vê uma movimentação como essa, alguma coisa tem. Até porque reuniões de alinhamento normalmente são feitas onde a Vanessa está, ali no Palácio da Polícia, na sala dos chefes e não nas delegacias. É aquela velha história, né? Maomé vai à montanha, não a montanha vai ao Maomé. Entendeu a diferença? Então, assim, vamos aguardar nos próximos dias. Estamos muito curiosos, né, no desfecho dessa história. Gostaria de não falar de encontro de cadáveres, né, Vanessa? Mas já que estamos falando de um crime, muito provavelmente isso também aconteça ou não, né? Vamos saber, então, nos próximos dias.